Boa tarde, queridos amigos e amigas aqui do nosso Harmonia Cósmica aqui na TV Galáctica. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente nesse programa. Nós vamos preparar para vocês como é que a gente se prepara para um atendimento meu. Por quê? Porque a gente está fazendo uma coisa há muitos anos, que já tem um trabalho bem organizado e que é muito diferente, que eu vejo que vocês têm dificuldades de entender. Então, falei para o Dorinho, hoje eu quero fazer uma coisa de explicação para as pessoas, para elas entenderem o que é que a gente faz. E vai ser bem minucioso, tá bom? Bom, há 13 anos que a gente vem fazendo esse trabalho de ritualística para abortados. E as pessoas me perguntam, mas por que para abortados? Porque eu descobri, nesses 13 anos atrás, umas questões muito bravas que eu já expliquei em outros vídeos, mas não me custa nada falar de novo, porque é um assunto que realmente precisa ser relembrado, falado, né, mexido, até o pessoal entender. Então vamos lá, eu vou começar de um comecinho para vocês entenderem. Quando eu tinha 12 anos, eu ganhei um tarô que vinha dentro de uma revista Planeta. Como meu pai anunciava muito na editora Abril, então ele ganhava muita revista. Então uma delas era a revista Planeta, exatamente. E aí dentro dessa revistinha veio um jogo de arcanos maiores do tarô de Marsella, e eu quando peguei a revista vi que tinha uma coisa durinha, eu falei, papai, deixa eu ficar com isso aqui. Aí ele abriu o olho, ele falou, tá, pode ficar. Eu destaquei todas as cartinhas, embaralhei, li um pouquinho do que estava ali e fui jogar. E me divertindo, né, no chão da sala. E a primeira carta que eu tiro foi o diabo. Aí eu falei, nossa, esse trem é bom mesmo. Como é que ele sabe? Por quê? Porque a minha vida naquele tempo era o inferno. E o inferno se apresentou, né? Quem é o melhor representante do inferno que senão o diabo? E eu comecei a estudar esse tarô, eu comecei a devorar, eu fiquei maluca com ele. Eu tinha uma conexão com essa força, meu Deus. E eu comecei a aprender muitas coisas. Mas virava e mexia, tudo terminava com magia, com histórias de magia. E eu dizia, mas que magia? Eu não entendo o que é isso. Muito bem, aí passou, né, uma parte da minha vida dentro da espiritualidade, buscando informações sempre dessas histórias de magia. A espiritualidade me provinha com outras coisas que foram bárbaras ao longo dos anos. Eu já tinha aprendido bastante coisa sobre seres santos, sobre os olímpicos, filósofos. Eu tinha tido um contato muito profundo com essas histórias. Porém, lógico, ao longo da vida a gente vai crescendo e vão acontecendo outros contatos. Muito bem. Quando foi mais ou menos que eu tive uma conexão profunda com histórias de abortos, eu já devia ter talvez uns 18 anos. Foi a época que eu voltei para o Brasil, depois de ter morado 2 anos e meio na Inglaterra. E várias crianças, na verdade não foi o primeiro aborto, várias mulheres amigas minhas estavam tendo bebês. Então eu ajudava a fazer chá de cozinha, chá de bebê, ajudava a comprar roupinha, me lembro que vários, eu fiquei madrinha. Foi um histórico muito grande, foram uns 7 bebezinhos mais ou menos que a gente acabou ajudando. E a gente ajudava a fazer sacolinha, vocês lembram antigamente? Deve ter ainda. Hoje em dia, Natal, faz sacolinha da criança X, eu, minha mãe, minha irmã, a gente fazia. Todo mundo fazia em casa. Tá. Aí, depois dessas 7 crianças, isso eu só observei muito tempo depois, eu comecei a ter que ajudar mulheres que perdiam bebês. Ou elas perdiam, ou elas tinham que tirar. E foi um choque para mim, porque eu sempre tinha ajudado a ficarem com os bebês. E de repente chega uma moça e diz, olha, eu não posso ter, eu tô ferrada, eu não tenho pai dessa criança, eu não tenho família, minha família é de Marília, se eu contar para eles todo mundo me mata. E eu fiquei assim meio chocada, né? Disse, como assim todo mundo te mata? É só um bebê, né? Não precisa te matar. Não, não posso ter,
E aí ela estava sem dinheiro, ela não tinha como pegar remédio. Olha, foi um caos. Eu sei que eu emprestei o dinheiro para ela, só não me comprometi nessa pessoa a ir. Só que começou a acontecer o seguinte, vieram 7 bebês para serem abortados para mim. Então, tinham vindo 7 para eu ajudar a dar à luz e outros 7 que foram assim. Eu fiquei em pânico. Nesse primeiro bebê, eu chamei Mãe Maria, eu disse, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não quero participar disso, eu não gosto disso. E ela me disse, filha, não julgue, faz só o que você pode. E o que eu pude naquele momento foi ajudar ela com dinheiro, que depois ela me devolveu. Foi muito difícil, eu não conseguia parar de pensar nisso. A segunda moça era alguém que não tinha ninguém para ir com ela, a outra ainda tinha. Ela, além de não ter o dinheiro, não tinha ninguém para cuidar dela e não tinha ninguém para levá-la e nem levar embora. Aí eu fui falar com Mãe Maria e Mãe Maria me disse assim, filha, não julgue, faça apenas o que é possível. Eu falei, não mãe, você vai vir comigo, se eu tiver que ir lá dentro, isso é uma clínica de abortos, eu não vou dar conta disso sozinha. Pelo amor de Deus, ela disse, não tem problema, eu vou com você. E levamos uma série de legiões de anjos para ajudar. E quando eu chego lá, naquela época eu devia ter 21, 22 anos, era todo um outro campo vibratório que não tem esse movimento que tem hoje. Não parecia nada, era uma clínica comum, né? A gente entrou, ela foi chorando, ela não queria. Nenhuma das meninas que eu ajudei queriam realmente tirar. Elas não podiam, ou era o pai, ou era a família, ou era o namorado, era que não queria, e elas não tinham força de bancar isso sozinha naquela época. Pensa que isso é o começo dos anos 80, gente. Em 78, 80, 82, mais ou menos esse período que aconteceu. E eu fiquei dentro da clínica rezando o tempo inteiro e pedindo para a Mãe Maria, pelo amor de Deus, levar o bebezinho para cima. Eu dizia, mãe, isso é uma clínica de anjinho, como eles chamam. Pelo amor de Deus, tira todos daqui, tira tudo daqui. E ela dizia, nós estamos recolhendo, minha filha, pode ficar tranquila. Mas, lógico, o coração da gente vem na garganta, né? E, enfim, eu cumpri essa minha jornada de 7 bebês. E foi muito difícil, não vou dizer para vocês que foi fácil. Isso foi uma coisa que ficava na minha cabeça e ficava entristecida, ficava com um monte de problemas. Tá bom. Passou um tempo, muito tempo talvez, e a gente movimentou a energia para outro lado, que foi começar a entender dentro dos atendimentos, seja com tarô, em 93 também com mesa radiônica, e em 2000 com o sistema quantário, todas as histórias que vinham para fora. E o que eu fiquei perplexa, então 13 anos atrás, foi que eu comecei a entender que os fetos estavam sendo manipulados. E até então foi só assim, uma pequena iniciação nesse assunto, né? Vocês sabem que tem histórias que são tão violentas que eles vão nos introduzindo aos poucos. E a sensação, assim, meio de pânico de algumas coisas, claro, eu acabei pagando, algumas não me devolveram o dinheiro, quer dizer, o karma fica com a gente, é uma cumplicidade, não adianta, simbiotiza. Então, conforme eu fui entendendo ao longo da vida, eu fui liberando as energias e soltando, separando e agradecendo a oportunidade do trabalho, mas que cada um tinha que voltar com a sua própria energia. E foi muito bom ter feito isso, sem dúvida nenhuma, com todas as técnicas que a gente tem. Muito bem, daqui a pouco, uma das forças assim, que veio para mim era, olha, você tem que fazer um aprendizado de como se desmonta a magia. Eu falei assim, não tenho a menor ideia como se desmonta a magia. Isso foi durante um trabalho. E aí, o que aconteceu? Mais tarde, não me lembro em que situação, alguém me perguntou assim, como é que faz magia? Eu falei, você pega, por exemplo, um campo onde você tem uma terra, ou uma matéria, você pega uma vela, você pega um copo de água, você pega incenso, você pega flor, sei lá, você monta terra, fogo, água, ar e éter.
E isso você está montando uma magia e põe uma intenção. E conversando isso com a pessoa. E me veio isso, né? Aí, passado uns dias, me veio assim, pô, mas se você monta assim, você desmonta fazendo o contrário. Tira as pedras, tira o incenso, tira o fogo, tira a água, tira a terrinha, tira tudo e você desmonta o campo energético. E me veio, esse é o trabalho que eu deveria fazer para os abortos. Por quê? Tem alguma coisa errada nessa história dos abortados, tem alguma coisa errada, e eu sentia, eu não sabia o que era, mas eu sentia. Se eu não tivesse me envolvido tanto, é claro que eu também não saberia. Muito bem, passou um tempo e me veio que eu devia fazer uma desconexão, tanto no meu campo como da minha cliente que estava comigo nesse dia, que eu disse, olha, eu vou fazer uma coisa meio biruta aqui hoje, tá? Ela falou, tá. Falei, então nós vamos pedir que volte ao éter, o que é do éter, a terra, o que é da terra, ao fogo, o que é do fogo, a água, o que é da água, ao ar, o que é do ar. E pedir a Quênia, que é a nossa amada Mãe Lua, que coloque tudo e todos nos seus devidos lugares. E eu, quando fiz isso, senti uma esvaziamento, liberação. Foi incrível, para mim foi assim, uma grande libertação. Eu disse, acho que eu achei um campo vibratório legal. Depois eu falei assim, mas como que faz todos esses históricos, né? Como é que lida-se com isso? E me veio, bom, se ter uma criança, nomear uma criança, batizar a criança, dar para ela uma família, pai, mãe, etc. Tem todo um simbolismo de vida. A criança que não vem e que está presa de alguma forma aqui, tem algo que está errado. E aí eu entendi, eu não lembro tudo como, até acho que expliquei em outro vídeo, mas hoje em dia é muita informação, até eu esqueço algumas. Mas qual era o ponto? É como se tivéssemos um campo vibratório tão pesado, com magias de fetos, que é como se eles pudessem, os obsessores, os magos negros, reptilianos, sei lá, um bando de gente que está comprometida com isso, vem e suga a energia das pessoas. Súcubos, íncubos, eles fazem a festa, eles são contratados, tem os pé grande. Os pé grandes são aqueles gurilões enormes que adoram sexo, então assim, eu vi muitas vezes mostrarem para eles capa de Playboy. E depois levavam até alguma moça, até alguma menina que estava com algum tipo de contrato, algum problema sexual. Olha, era um drama. Eu pessoalmente já tinha visto isso, mas não tinha entendido que era nesse nível. E tinha aborto em família, se não era dela. Olha, uma encrenca. Então, o que eu resolvi fazer? Eu falei, gente, eu preciso entender melhor como funcionam essas histórias e realmente procurei de tudo, em tudo que é lugar. Não existe literatura sobre isso. Existe aquela coisa pragmática, espírita, que fala do aborto enquanto espírito. Ninguém fala do feto. Ninguém falava de feto. Então, eu fui um pouco mais longe. Fui tentar descobrir como é que isso tinha se mexido. O que eu descobri? Que após a Segunda Guerra Mundial, todos os nossos cristos internos da humanidade resolveram que iam evitar a qualquer custo a Terceira Guerra. Os caras das trevas ficaram pé da vida e aí eles resolveram se reunir e disse, tudo bem, não tem problema, vocês tentem a paz e o amorzinho de vocês, que nós vamos derrubar vocês de qualquer jeito, vamos descobrir de que forma a gente pode fazer isso. E foram atrás no tempo, foram descobrir magias sumérias, magias da Macedônia, enfim, coisas antigas dos caldeus, coisas antigas, e redescobriram a história dos fetos. Então precisa de ter energia novinha, brotinho, sangue e vitalidade. Então, o que eles armaram? Bom, nós vamos engravidar o máximo de mulheres possível nesse planeta e a gente faz um implante energético e deixa esse feto o tempo inteiro vibrando. Então, eu já peguei feto de 50 anos. E o ser, como ele está nublado, ele entra naquele campo do esquecimento,
né? Nem sempre eles têm noção do que está acontecendo. Então, o bebê em si, mesmo o espírito, está completamente nublado. Então, eles usam aquele campo vibratório para manipular mãe, pai, para se vingarem, para roubar energia, para fazer maldade, enfim. Essa é a energia que está em atividade, fazendo energia ao contrário. É antivida, gente. Aborto é antivida. Ela gira ao contrário. Todos os nossos chakras deveriam girar horário, normal. Todos os chakras. Você pega se um chakra está anti-horário, especialmente no sexual, deve ter energia de aborto ali. Agora, dá para limpar, dá para organizar, dá para harmonizar, dá para fazer um monte de coisa legal. Mas precisa recolher os fetinhos, que é essa história de mandar de volta cada coisa para o seu devido lugar. E é isso que a gente aprendeu a fazer muito bem. Só estou explicando isso para vocês entenderem onde a gente quer chegar. O que eu preciso na hora que eu vou fazer o atendimento? Que eu peço para todo mundo. Eu quero os sobrenomes de família. E normalmente as pessoas me mandam, quando eu peço isso, né, as primeiras vezes as pessoas me mandam nome de mãe, põe lá o nome da mãe, nome de pai. Eu não preciso nem do nome de mãe, nem nome de pai. Eu só preciso Santos, Souza, Nascimento, Oliveira, Silva e assim por diante. Eu não preciso dos nomes. Por quê? Porque eu vou medir na mesa radiônica quantos abortados temos em cada família. Porque assim, vocês é que vão entender melhor o que é que está acontecendo na vida de vocês. Estão entendendo? Então, por exemplo, às vezes nós temos 17 abortados numa família, 30 em outras, 20 em uma, 5 em outras, 5. Quando você soma, dá 100 abortos. Olha, 100 abortos vezes 10, porque existe o que dentro do campo do abortado? Os obsessores. 10 obsessores hoje em dia. Antigamente eram 2, 3, depois subiram para 5, 6, hoje em dia são 10, 12. Eu mantenho os 10 só para a gente arredondar o número, né? Tá? Temos 30, vamos supor, abortados, vezes 10 são 300 obsessores. Não tem erro. E é por isso que as encrencas estão tão ruins. E o que acaba acontecendo? É provocado um monte de coisas erradas. A gente já falou isso em outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. Bancarrota, câncer de mama, de próstata, de ovário, de útero. Se tiver mioma, então já é o elementalzinho do corpo dos bebês que não vingou. Fica dentro do corpo. Então é como se o elemental do próprio bebezinho estivesse dentro da mãe e a mãe é assediada que nem uma louca. Estão entendendo? Quer dizer, é muito mais sério do que a gente estava pensando. Quando eu fui descobrindo tudo isso ao longo desses 13 anos, fui ficando de cabelo em pé, porque eu disse, mas meu Deus, por que ninguém atua nisso? Por que a gente não sabe disso? E ficava falando, Deus, por que as pessoas não sabem disso? Porque esse é um dos mistérios da vida, ou melhor, da antivida, né? Então, a gente precisa de todos os nomes para medir e depois a gente vai fazer o quê? Um batizado para fazer elevação de todos esses bebês. Então, primeiro eu chamo Mãe Maria, Mãe Kuan-Yin, para elevar as crianças, assim, os espíritos vão ser chamados para eles subirem em segurança. Depois eu faço aquela desmontagem, chamo os anjos de guarda também, para fazer a desmontagem do campo vibratório. Então aqui eu monto o batizado e aqui eu desmonto a energia dos fetos. E aí acabou a primeira parte. Aí eu entro com um campo que eu chamo Magnus, com o pé de chumbo dele. E esse pé de chumbo é para recolher todo tipo de magia feita cruel. Porque esses caras só sabem fazer magia cruel. Ninguém faz uma magiazinha, ai que bonitinho, né? Vamos fazer uma magia de amorzinho para esse problema. Não vai ter. Isso é para roubo. Isso chama-se roubo de energia. É exatamente o que está acontecendo no Brasil. Esse roubo de energia, vocês não têm noção quantos abortos estão na área. E quantos sacrifícios de criança, sacrifício de indigente. Teve uma vez em São Paulo que sumiram as crianças de São Paulo de esquina. E eu fui tentar entender o que estava acontecendo, porque sabe quando você sente que tem algo errado?
E aí depois eu encontrei com uma mãe num supermercado, ela diz, não, a gente não fica mais porque eles estão sumindo com as nossas crianças. Não dá, né? Não dá pra gente entender o que é. Os caras fazem magia. Não é brincadeira, eles querem sangue, vitalidade, gente novinha. É terror, gente. Bom, então, voltando para o campo espiritual. Então, eu pego Magnus, que foi um exorcista incrível, que é o Papa Leão XIII, e a gente chama o Carbotron de um lado para recolher todas as magias e porcarias que a gente tem que recolher, e depois do outro lado chama o comandante Ilan, que é o nosso chefe de egrégora de esquerda, que tem as suas naves de cura, e a gente manda todo mundo para lá. Então, com essas duas forças, a gente fica muito bem ancorado. Eu chamo, inclusive, toda a minha parte de esquerda, seu Tranca-Rua, Dona Sete Saias, seu Sete, chamo todo mundo que eu gosto. Tem o seu Quebra-Pedra, que é um tremendo de Exusão, que ele apronta todas quando a coisa é muito feia. Tranca-Rua, já falei, Sete Encruzilhada. Eu vou indo, vou fazendo o Guardião da Meia-Noite, Seu Giramundo. Seu Giramundo é tremendo, ele acha para mim todo tipo de coisa que eu não consigo achar. E quando eu vejo que o caso é difícil, ainda dou 24 horas para eles irem atrás. Tem magia oculta, magia coberta, magia extraterrestre, magia de tudo que é tipo, que vocês puderem imaginar. Acho que tem muita coisa que eu não conheço também. Mas enfim, aquilo que eu consigo acessar e mais aquilo que eu não consigo, que eu não sei. Mas eu entrego e eles vão resolver. E depois desse carnaval todo, a gente pede também para todas as forças, vamos dizer assim, que tem ligações com magos e magas, bruxos e bruxas, do bem, do amor, feiticeiros e feiticeiras, do poder divino, para eles nos ajudarem. Entram também os orixás tronados, Elohins, dragões, é uma galera. Por quê? Porque, gente, nós estamos tirando um chão de muita gente. Aí quando você desmonta essa egrégora inteira deste jeito, você está destronando um universo ao redor. Você acha que os que estavam no comando não percebem? Claro que percebem, mas perante a lei ninguém pode nos tocar. Perante a lei nós estamos cumprindo um édito divino. Ai deles se mexerem com a gente. Estão entendendo? Tem muita gente que diz, eu não quero aprender porque eu tenho medo. Bobagem, porque esse é o tipo de trabalho que a gente precisa de socorro, precisa de ajuda, precisa de mais pessoas aprendendo. Nós temos algumas nossas terapeutas que são ótimas nisso e fazem isso. Eu ainda acho pouco perto daquilo que a gente vai movimentando. Bom, deixa eu ver o que mais que é importante. Sim, quando a gente vai detectar dentro dos bebês, por exemplo, tem gente que chega que perdeu o bebezinho e não queria perder. Então ela fala para mim, olha, só que se ele fala que tem que dar um nome, mas eu não sei se era menino ou menina. Então eu vou na mesa radiônica e checo se é menino, se é menina. A gente descobre aí ela dá um nome. Vamos supor que fosse menina. Deu o nome, tem que dar o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai. Eu não lembro o sobrenome do pai. Tá bom, então nós vamos colocar dos Santos. Quando a gente não lembra o sobrenome da mãe, às vezes vem homens falar comigo, eles não sabem, eu não lembro o sobrenome da mãe, aí eu ponho dos Anjos. Por quê? Anjos e santos estão dentro dessa egrégora, né? De trabalho espiritual que facilita as nossas vidas. Fica todo mundo dentro dessa egrégora. O que acaba acontecendo quando a gente faz isso? Eu faço todo o ritual, libero a criançada. Gente, eles sobem que nem anjinhos. É uma coisa, é lindo de ver. Quem tem evidência fica maravilhado de ver. Eles sobem com um vestidinho assim, sabe? Como se fosse de batizado mesmo. E sempre tem o anjo de guarda segurando a velhinha. É lindo, assim. Essa parte assim, é muito mística, vamos dizer assim, muito especial. E Nossa Senhora e Kuan-Yin, imagina, recebendo todos eles. E quando a gente faz assim, mesmo que sejam poucas pessoas, vamos dizer, poucos bebês, eu peço para que a ancestralidade libere todos que estiverem aí e tudo que estiver em volta do universo dessa pessoa. Mesmo que eu não fale, que tem algumas coisas, eu percebo que são pessoas que não entendem nada disso, até para não ficarem, né, chocadas, constrangidas, sei lá. Mas eu peço uma libertação total, geral.
para aquela pessoa e todo o universo dela. E o que costuma acontecer depois, quando eu fecho tudo? Eu peço para o bem-amado Metatron refazer os campos áuricos. Por quê? Porque a gente acabou, como eu disse, de destronar todo um campo magístico muito forte. Ela está habituada a esse campo há quanto tempo? Se o aborto é da mãe, da avó, da bisavó, né? Há quanto tempo ela está habituada dentro deste campo vibracional? Então eu peço para o Metatron colocar esse campo vibratório dos ovos áuricos, que aliás hoje a Pritanada acabou de montar para a gente os ovos áuricos integral, coisa mais linda, já a gente vai mostrar para vocês. E depois a gente coloca o refazimento das colunas de Hércules, octaedro e discos solares, para a pessoa ter o quê? Pé no chão, se sentir segura, se sentir tranquila. O que costuma acontecer quando a gente faz isso? Quem tem crise de pânico, passa, o que é incrível. Quem tem depressão, termina a depressão. Por quê? Porque os caras puxam a energia da gente para baixo. Se nós estamos lidando com magias violentas lá embaixo, gente, quem puxa a energia da gente é violento, né? É um campo vibratório muito ruim. Eu mesma fiquei doente depois de umas histórias que aconteceram comigo e que eu pedi uma coisa para minha mãe, pedi se ela podia, por gentileza, me ajudar com as crianças. Ela vinha 1, 2 vezes por semana na minha casa para me ajudar com as crianças. E ela, com a sensação que eu tive, que ela estava incorporada de um obsessor, e ela me falou que não, que ela já tinha criado os filhos dela, que ela não ia criar os filhos dos outros. E na verdade eu não estava pedindo isso para ela criar, mas assim, eu senti o prazer do obsessor em me machucar. E eu não sei porquê, mas naquele dia eu senti toda a minha energia esvair. Eu também perdi bebês. Então, isso era uma época que eu ainda não sabia tudo isso, né? Então foi lá embaixo, minha energia foi para o saco. Isso era 2003, foi o começo de 2003. Minha energia desceu e eu senti esvair tudo de mim. Levei dias para me recuperar, foi um choque, porque eu não esperava isso da minha mãe. Ela dizia que ela amava meus filhos e não imaginava que esse obsessor tivesse esse acesso a ela dessa maneira, deste jeito. Foi muito violento para mim. E no final do ano realmente eu adoeci e fui parar no hospital. Mas, bendito seja Metatron, que em 2004, no começo do ano, ele começou a me visitar, sem eu saber que era dele, não tinha ideia, eu só vim saber em dezembro de 2011, que era ele, numa palestra que eu dei na Galeria da Hierarquia, na Mystic Fair, com o Prieto, né? Como é que ele chama? Nivaldo? Nivaldo Pietro. Hã? É o Pietro, né? Pietro, é. E com isso a gente descobriu, Claudinei, com isso a gente descobriu que era o Metatron, mas a gente não tinha noção naquela época. Bom, tudo isso para vocês entenderem que é muito mais profundo esse atendimento. Então, quando eu peço alguma coisa para fazer, a primeira coisa vão ser os sobrenomes. E os sobrenomes são as coisas mais importantes para a gente lidar, porque é sua ancestralidade. Muito bem, terminou tudo, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês irem numa Seishonoye. Aqui em São Paulo tem uma que é magnífica, que é no Jabaquara, na verdade é a Estação Conceição, e que eu vou no prédio de tijolinho, subo lá 2 vezes por ano, no mínimo, para fazer para as minhas famílias. Por quê? Para os bebezinhos que eu perdi também, meu filho perdeu 2 bebês, então a gente vai ajudando a família, colocando os bebês numa filipeta violeta. E tem a filipeta verde, que é para os ancestrais, então são esses sobrenomes que a gente pega no começo, e depois os desencarnados têm a filipeta laranja. Para quem quiser fazer alguma coisa para si mesmo, vai mais para trás, que tem uma seção que chama-se Forma Humana. Aí são para questões das pessoas vivas, encarnadas, tá bom? São 2 sessões. Bom, com R$3 cada filipeta lá no prédio de tijolinho, onde a gente chama de ofícios religiosos, lá custam R$3 cada filipeta. Só que esses caras de lá, maravilhosos, rezam, oram 5 vezes por dia, o ano inteirinho, por R$3 cada nome.
Eu, como sou fã da Seishinoye, eu não frequento não, gente, mas eu sou fã e o Masaharu Taniguchi é incrível. Eu pedi ajuda para ele numa situação do Rio de Janeiro que eu estava muito chateada da gente não conseguir em nenhuma Seishinoye que nos ajudassem do mesmo jeito que São Paulo me ajuda. E você sabe que eu pedi para ele, eu disse, pelo amor de Deus, me ajuda a achar uma Seishinoye no Rio que me ajude. E ele conseguiu encontrar lá no Catete, que é maravilhosa. Eu faço questão de agradecer aqui ao vivo, eu vou passar para eles depois desse vídeo, porque eles são incríveis. Eles falaram para uma das minhas clientes, eu nunca fui lá, já tem uns 2 anos que a gente descobriu, nunca fui, mas eu quero ir e agradecer de viva voz, porque eles falaram assim que nós estamos ajudando tantas crianças e tantas famílias e tantos ancestrais que isso vai gerar um mérito enorme para o Rio. E olha que bem, isso a gente precisa de muito mérito no Rio de Janeiro, vocês sabem disso, né? Então essa é uma das grandes bênçãos. Eu conheci a Seishinoye de Curitiba, que eu fiquei muito contente de conhecer, e eles também aprovam nossa metodologia, né? Quer dizer, é um grande complemento para a vibração e para a oração. Gente, de verdade, eu não vou orar 5 vezes por dia, não tem nem esse tempo, a vida não pede isso para mim, a vida pede outra coisa. Então a gente tem que honrar quem está sabendo fazer e quem pode fazer. Essa é a parte que eu acho genial. Depois, que outra parte eu peço para vocês? Banhos, muitos banhos e pelo menos 3 vidrinhos de floral, que eu tenho já uma certa fórmula para floral de bar e para floral californiano. Claro que quem sabe fazer seus próprios florais manda bala, a gente conversa sobre as coisas que precisa, mas qual é a primeira coisa que eu preciso? Que as pessoas se reorganizem, porque, gente, quando a gente tira todas essas capas, todos esses campos energéticos de ancestralidade pesados, onde tinham crimes, onde tinham coisas passionais, né? Todas essas coisas que vocês veem, por exemplo, de desobsessão, seja no centro espírita, de Umbanda, apometria, tudo que vocês veem, essa é a parte anterior do aborto. Tudo isso é preparando para recolher os abortados. Eu tô para ver alguém que não tenha um aborto em família. Não existe isso, faz parte do plano desde a Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente termina finalmente este trabalho, precisa que alguém dê continuidade. E eu sei, se eu não faço 5 vezes por dia oração, eu sei que ninguém vai fazer, óbvio. Então, a minha jogada com Masaharu Taniguchi é essa. Eu sou messiânica, eu também já fiz todo o trabalho pela messiânica, só que eu não entendo por que eu tenho essa ligação mais forte para esse trabalho com o Masaharu Taniguchi, com Seishinoye. Talvez porque eles sejam um pouco mais livres e a messiânica ela é um pouco mais metódica e eu preciso de muita gente se libertando rápido. Já não temos mais aquele tempo da gente ficar fazendo 10 mil rituais, certo? Então, não sei. Vocês é que sabem, quem é messiânico manda bala, mas muito messiânico já foi na Seishinoye. Eu falo, faz os dois, não tem problema, nunca vai ser demais. Tem gente que me fala, posso fazer uma missa? Lógico, você pode fazer o que você quiser, desde que você faça a Seishinoye. Se você for para ser meu cliente, eu faço questão disso. Porque eu preciso de gente orando pela sua ancestralidade. Entende? Vai facilitar, porque eu já vi muita gente que não fez nada e aparece que não mudou nada. Eu falo assim, ué, mas e os bebês? Eu olho assim, os bebês subiram, desmanchou, mas a vida da pessoa também não anda. Por quê? Porque não tem movimento. Agora, pensem que é desde a Segunda Guerra Mundial. Quando foi que ela acabou? 1945, nós estamos em 2018. Cara, e a história não anda, entendeu? Eu só descobri isso há 13 anos. Eu falo sobre essa técnica com milhões de pessoas. Só teve uma moça de Candomblé que uma vez falou para mim, olha, a senhora está no caminho certo. São uns poucos anos, são uns 4 anos. Você acha que eu tô... Sim, porque lá no Candomblé que eu me iniciei, eles faziam magia com feto. Então, se a senhora está desmanchando, está no caminho certo. Eu falei, sério que vocês faziam magia com feto? Ela falou, não, eu não quis fazer. Eu fui embora por causa disso. Eu nunca soube que Candomblé fazia isso. Eu
Eu conheço algumas linhas de candomblé e respeito pra caramba. Eu conheci muito pai e mãe de santo legal, gente bacana. Então, graças a Deus, eu nem sabia que isso existia. É o que eu disse para vocês, Deus faz com que a gente saiba das coisas exatamente no tempo certo. Que mais é importante? Acho que eu consegui falar bastante coisa para vocês, o que eu acho que precisa de preparo. Eu gosto também de, antes de fazer todo o ritual, que vocês tomem banho de arruda, alecrim, guiné, hortelã e cravo, cravinho da Índia, da cabeça aos pés. Lá no Rio de Janeiro, não tem mais nenhuma pessoa que eu atenda que não faça esse banho antes. Olha, vou no Rio, a minha agenda é lotada, certo? Vou em Curitiba, agenda lotada. Saio de São Paulo, já aqui não, aqui eu faço 2, 3 atendimentos por dia. Mas vai para outro lugar, você tem um compromisso com o espaço. Fica 3, 4, 5 dias. Lotado. Então, no segundo dia já estaria da língua de fora se não fizessem esses banhos. E foi isso que eu falei um dia com a Anne Marie Casemaju. Disse, Anne, esse povo vem lotado de craca, precisa que eles se preparem. Então você pede para mandar fazer banho. A Anne, muito sacativa, o que ela fez? Ela mandou o povo fazer primeiro banho de limpeza e depois de energização, até para poder chegar forte na minha frente. E eu achei genial, foi de conta dela que ela fez isso. O Inanna também faz isso no Rio, que é lá no centro, a Anne está na Barra e o Rio está no centro. A Inanna está no centro. Então é muito legal, porque veja, eu tive que ir me preparando ao longo dos anos para ir fazendo cada vez melhor. E aí as pessoas falam, mas você não faz mais nada além disso? Ninguém faz isso que eu faço, por isso que eu faço isso. O resto, vocês podem fazer com qualquer pessoa. Eu normalmente tiro 5 cartas, logo depois que a gente terminou, para fazer uma checagem. Tiro uma cruz, né? Uma carta no meio, uma em cima, outra embaixo, a esquerda, a direita. Ela já me dá o panorama do que aconteceu, se deu tudo certo ou se está faltando ainda. E às vezes está faltando, gente. Eu vou lá, tiro mais cartas, até consertar a situação para ela ir na realidade que a gente precisa, porque somos nós que construímos a nossa realidade. Então, com as próprias cartas eu já ajeito isso. Agora, acreditem, depois dos banhos e depois dos florais, e vocês terem levado os nomes de todo mundo para Seishunrê, eu duvido que em 1 mês, 2 meses, a vida de vocês não andem. Se não andar, tem aborto escondido e aí a gente tem que ser firme, escarafunchar até. Acontece. Mas, gente, quem faz isso é mago, eu não sou maga, né? Eu não aprendi magia. Eu não fui ensinada a fazer magia, eu fui da Fraternidade Branca, eu vim de uma linha espírita. Eu até vi coisas bem terríveis com a Sandra, que era minha amiga espiritual, minha grande mestra espiritual, mas assim, eu vi ela desmontar, eu vi ela desfazer, eu nunca vi como se fazia. Então eu também não conhecia. E você vê, a vida vai levando a gente para esses caminhos malucos para a gente entender, para a gente aprender. Então, de coração, eu resolvi fazer isso hoje, porque eu sinto que é necessário que vocês compreendam o tamanho da magnitude disso. Eu não sei porque o Papai do Céu me deu essa tarefa, gente. Eu sempre penso que é uma tarefa que está tão aquém daquilo que eu entendo, porque se isso é tão largo, se isso é tão vasto e se é tão profundo, eu fico pensando o tamanho da responsabilidade que é. Muitas vezes eu quis parar. Pode perguntar para a Anne, pode perguntar para várias pessoas, porque as pessoas às vezes não entendem o que eu falo, não alcançam, e eu sinto muito. Por isso que a gente fez esse vídeo hoje, para ver se a gente consegue mandar antes para vocês esses vídeos, esse vídeo em especial, e depois nós temos mais 5 vídeos, né, Durin? Só daqui que a gente já gravou tem 5, e mais tem uma entrevista com o Galiel Conrado lá do projeto Portal da Ascensão, que foi genial, foi o start que deu, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida, fala de novo, que se precisar, eu ainda faço outro, tá bom?
Namastê, tudo de bom e tomem banho, são maravilhosos, da cabeça aos pés. Você tá ao vivo no meu canal também. Que legal, Dorim, Você que tá ao vivo legal, que legal. Obrigada, Dorim, que muito bom. Porque você me passou, né? Me ensinou. Aí eu Ensinei, o Dorim é um dos que sabe fazer direitinho, ele presta muita atenção em tudo aquilo que eu falo, em tudo aquilo que eu faço, ele quer aprender. Quando eu atendo aqui, a gente chama ele para ele ajudar, porque é muito importante que a gente aprenda a fazer isso. Quem é terapeuta e quiser aprender, pelo amor de Deus, venha. Claro que eu não vou te ensinar só isso, eu preciso te preparar. Eu sei que tem muita gente que já é muito preparada com várias coisas, mas, gente, precisa de um preparo bacana, tá bom? Eu me comprometo a ajudar as pessoas que quiserem, certo? Um grande namastê, que Deus abençoe a todos, que a deusa honre a todos vocês e todas as suas crianças, viu? Grande beijo e até mais.